Salve pessoal, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Hoje para comentar ou discutir individualmente como foi o Grêmio na partida contra o Internacional, a vitória de 1-0 sobre o Internacional. Vamos 1-1 discutir os jogadores do Grêmio e as possibilidades e também, naturalmente, a participação do técnico Renato Portaluppi no confronto contra o Internacional. Começando pelo arqueiro tricolor Vanderlei. Vanderlei, nesse primeiro momento, já mostra que é mais jogador que Paulo Vitor. Paulo Vitor, é preciso dizer também, ele foi bem lá no Campeonato Gaúcho, defendeu os pênaltis naquela decisão contra o Inter, mas o Vanderlei ontem foi fundamental para que o Grêmio conseguisse o resultado. Na segunda etapa, quando o jogo piorou para o Grêmio, Edenilson fez um chute muito difícil, ele conseguiu pegar no canto direito baixo, uma saída de gol também em cima do Edenilson, que ele acabou defendendo com o pé, e principalmente a grande defesa no finalzinho do jogo, quando o jogo já estava 1-0, quando Guerreiro cabeceou e ele junto à trave fez uma excepcional defesa. Olha, uma nota das melhores para Vanderlei, que ganhou a confiança do torcedor. O Grenal tem essa marca, o Grenal desmancha, mas o Grenal também consagra, e esse é o caso de Vanderlei. Vitor Ferraz fez um jogo discreto, mas quando precisou na segunda etapa, mesmo já cansado, deu posse de bola, deu tranquilidade para o time e conseguiu desafogar aquela pressão, curiosa pressão que o Inter exerceu na segunda etapa. No primeiro tempo, Vitor Ferraz foi impecável também, ninguém se criou pelo lado direito defensivo do Grêmio. Paulo Miranda e David Braz. Eu gostei do que eu vi, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo. Eles têm uma dificuldade, eles não são zagueiros de recuperação e não são rápidos. Então, quando o Grêmio joga avançado, eles têm dificuldade. Foi assim contra o Aimoré e foi assim no segundo tempo ontem. Mas, no primeiro tempo, com o time mais posicionado defensivamente, eles foram muito bem, são inteligentes, têm boa técnica, têm boa presença na bola aérea defensiva e foram muito bem. Única vitória do Guerreiro sobre o David Braz foi lá no finalzinho, quando ele conseguiu cabecear e o goleiro do Grêmio fez grande defesa, mas a nota deles é boa. Cortez, gostei do Cortez também, fez uma partida razoável dentro da sua linha, não comprometeu e conseguiu dar aí o suporte para o lado esquerdo. No primeiro tempo ele teve que cuidar um pouco das investidas do Rodinei. Na segunda etapa o Rodinei teve uma vitória pessoal sobre ele na velocidade, que acabou inclusive determinando que o Renato ali mudasse e colocasse o Caio Henrique, que por poucos minutos já mostrou a contribuição que vai dar. Caio Henrique botou o pé em cima da bola, carteou o jogo, deu posse de bola para o lado esquerdo, subiu, conseguiu atingir a linha ofensiva também. Caio Henrique veio para ser titular absoluto do Grêmio e os poucos minutos no Grenal deram conta disso. Os volantes do Grêmio, Michael, Lucas Silva e também Matheus Henrique. O Matheus Henrique é um caso à parte, nós vamos colocar depois, mas mais posicionados, Michael e Lucas Silva. Lucas Silva foi bem no jogo, centralizado na primeira etapa, acabou contribuindo de forma importante para aquela organização no primeiro tempo e também com alguma saída para poder colocar os atacantes em condição de conclusão. Um jogador que não é rápido, não tem na força física a sua principal qualidade, mas tem boa técnica, tem boa leitura de jogo e não fez um mau Grenal não. Michael, capitão no primeiro tempo, mesmo com aquela disputa, aquele grito com o Renato ali na parada técnica, gostei demais do Michael. O Michael é um jogador experiente, é um jogador que consegue dar ritmo ao jogo e conseguiu mais uma vez no primeiro tempo, quando esteve em campo, dar esse ritmo, transformou o Grêmio num time cadenciado, que nunca se assustou com a pressão do adversário, e quando o Michael esteve em campo, nos momentos que ele esteve em campo, ele saiu logo no início da segunda etapa, deu pro Grêmio, e foi o melhor momento do Grêmio, foi aqueles primeiros 45, 50 minutos, onde o Michael foi o grande nome da organização do meio campo, principalmente ditando o ritmo do jogo. Matheus Henrique, eu nem vou discutir Matheus Henrique mais, porque Matheus Henrique talvez a grande figura hoje do meio campo do Grêmio. Ele é ritmista, ele dá velocidade, ele marca, ele pressiona, ele consegue encurtar os espaços. É Matheus Henrique o grande nome do Grêmio nesse momento, né? Ele não é à toa que ele foi capitão da Seleção Brasileira Sub-23. Ele joga e joga demais. Eu já tenho dúvida aí se ele não vai ali na frente ter uma carreira tão promissora como teve o Arthur, né? Que saiu, ficou um ano no Grêmio e conseguiu uma carreira tão promissora. Matheus Henrique tem essa característica e ontem, mais uma vez, deu mostras disso. Está aí a diferença, né? O meio-campo do Grêmio que se dizia, o Inter vai povoar ali,
E o meio-campo do Grêmio, quando teve o Matheus Henrique um pouquinho mais avançado na linha dos volantes, também conseguiu construir, também conseguiu pressionar o Inter e foi muito bem no jogo. Alisson, o velho Alisson, o soldado do time, correu, teve uma chance que não pode perder, na pior das hipóteses chuta e tenta fazer o gol, mas não erra, não deixa de arriscar, e talvez por isso o Alisson não seja o jogador que todos esperam que ele consiga ser. As decisões muitas vezes não são as decisões mais corretas e mais inteligentes, e ele ontem, antes dos 10 minutos, tem a chance de abrir o placar e mudar totalmente o quadro do jogo, e acaba nem concluindo, passando errado, ou seja, tomando a opção errada para a jogada, e isso compromete sempre as escalações, as atuações do Alisson. Eu particularmente acho o Alisson um jogador útil, mas acho que desses jogadores que eu citei é o jogador mais próximo da reserva, porque vai PP naturalmente tomar a condição dele ali. Entrou durante a partida, eu já citei o Caio Henrique, entrou também Thiago Neves no lugar de Michael no início do segundo tempo, e eu não gostei, mais uma vez. Quando ele entrou, o time avançou, deixou um buraco no meio campo. Tecnicamente ele não foi mal no jogo, ele inclusive tem uma cabeçada belíssima na trave, mas o time ficou solto demais, o time perdeu um pouco a forma de jogar, e eu fiquei um pouco preocupado com aquilo ali, porque foi a partir da entrada do Thiago Neves que o Inter tomou conta daquele jogo, mesmo com um jogador a menos, o que deixa claro que não adianta empilhar atacantes, o Grêmio tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer isso. Outro que entrou, PP, entrou no lugar do Lucas Silva e jogou o time para frente, e aí dentro dessa preocupação, achei que o PP entrou um pouco preciosista. O PP é um jogador de boa técnica, de muita velocidade, de muita volúpia, mas ele não tem que querer decidir tudo. Todas as jogadas que foram nele, ele tentou resolver, algumas tomando atitudes erradas, como chutando de fora, o time com um jogador a mais, podendo trabalhar a bola. Eu não gostei muito da forma como o PP entrou, mas repito aqui, PP para mim vai ser a grande estrela do Grêmio no ano de 2020. Vamos dar tempo para ele, vamos deixar ele jogar. O Grenal cria essa necessidade das pessoas de tentar resolver, e ontem a gente viu claramente isso no PP. Os atacantes, Everton dispensa comentários. O Everton é um jogador, mesmo preciosista, ontem também foi preciosista em alguns momentos, mas ele é o grande nome. Ele fez 2 gols que foram anulados, ele criou as oportunidades e ele deu assistência para o gol decisivo, porque é um jogador frio, um jogador de seleção brasileira, é um jogador diferente, e não é à toa que o Grêmio resolve muitos dos seus problemas através da qualidade dele, e ontem não foi diferente. Everton é o grande atacante do futebol brasileiro. Eu vi há pouco falando em Bruno Henrique, também em Dudu. Everton é desse time aí, é dos grandes, e está claramente decidindo muitos jogos para o Grêmio. E Diego Souza, vamos terminar essa parte dos jogadores falando o seguinte: Diego Souza é centroavante. Centroavante não se critica. Centroavante se analisa, a bola chegou 2 vezes, ele fez um gol, o Grêmio ganhou 1-0, gol de centroavante, gol de Diego Souza. Pronto, não precisa mais. E vou repetir o que eu falei no outro vídeo. Diego Souza ontem entrou para a história do futebol gaúcho. Diego Souza fez gol no antigo Beira-Rio, no novo Beira-Rio, fez gol na Arena e fez gol no Olímpico. Não tem mais o que discutir. Eu fui crítico da sua contratação, e agora eu humildemente digo o seguinte: estava errado, certo estava o técnico Renato. Por quê? Porque Diego Souza está resolvendo os jogos, 3 jogos, 3 gols. Então, contra fatos não existem argumentos. Diego Souza é centroavante e está decidindo. Renato Portaluppi, 2 momentos de Renato Portaluppi. Um banho tático, um nó tático na primeira etapa, amarrou o Internacional aos lados do campo e conseguiu fazer um grande nome. No segundo tempo se complicou nas substituições e quase botou fora o jogo do Grêmio. Então, 2 Renatos, um com nota muito boa e outro com nota muito ruim, mas o resultado, mais uma vez, e Vianney Carlet sempre disse, não dispensem o resultado da análise do futebol. O Grêmio venceu, e isso faz com que, naturalmente, a gente tenha que aplaudir o trabalho que foi feito neste Grenal. Próximo conteúdo, lembrando, César Cidade Dias, falando de Grêmio, papo de gremista para gremista. Curtam, inscrevam-se e vamos fazer parte desse canal aí. Um grande abraço e bom domingo a todos.